Dívidas. Esse é um assunto que muitas pessoas não gostam de comentar, mas se você quer começar no mundo dos investimentos, ele é essencial e você precisa saber como se livrar das dívidas. Então nós trouxemos algumas dicas para você. Fica nesse vídeo até o final que com certeza ele vai te ajudar. Nós listamos 4 passos para ajudar você a sair então das dívidas ou ajudar você no melhor caminho, para facilitar e agilizar esse processo. Então, o primeiro passo seria a aceitação. Por incrível que pareça, muitas pessoas acabam se endividando mais do que o normal porque elas não aceitam que elas estão no momento de dificuldade, Elas não aceitam que elas estão endividadas e elas acabam levando a sua vida do modo normal, elas acabam o quê? Se endividando mais ainda. Então, tem uma frase que já diz: se você se encontrar num buraco, o primeiro passo é você parar de cavar, para você poder sair dele. E é isso que você tem que fazer se nesse momento você se encontra endividado. Você precisa aceitar que realmente você está num momento difícil e você precisa mudar os seus hábitos para que você não continue aumentando a sua dívida. Perfeito, exatamente isso. Se você não aceitar que você está endividado, você vai continuar gastando e você vai começar a procurar outros meios para gastar mais. Sair um cartão de crédito novo, você vai pegar ele, vai consumir o limite, você vai consumir o limite da sua conta, você vai fazer um empréstimo pessoal. E as pessoas que não aceitam as dívidas, elas não conseguem ver isso, E ficam gastando cada vez mais. Então, como você mesmo falou, se você está no buraco, para de cavar, para não ir mais profundo. E antes de irmos para o próximo passo, nós gostaríamos que você deixasse o seu like nesse vídeo, se inscrevesse no canal e ativasse as notificações para ser avisado sempre que nós publicarmos novos vídeos. Então vamos lá. Agora você está no buraco e você parou de cavar, Cleiton? Isso aí. E qual é o próximo passo? É controlar as dívidas. Então você precisa identificar que tipo de dívidas que você tem, quais são os seus gastos. Então o que é importante fazer? Eu sei que várias vezes você já ouviu isso, vários educadores financeiros já te falaram isso, mas é essencial. Você precisa saber o quanto você está gastando. Então seja numa planilha de Excel, seja num caderninho, seja num aplicativo. Hoje em dia tem vários aplicativos muito bons para você fazer esse controle. Tem aplicativo que você usa o cartão de crédito, ele já vem uma mensagem no teu celular pedindo se você quer colocar esse gasto como crédito, como débito, referente ao que é. Então é um controle muito bom e muito preciso. Mas, como a gente acabou de falar, não precisa ser num aplicativo, não precisa ser numa planilha. Você anotando numa folha de caderno ali os seus gastos certinhos durante todo o mês, você vai saber o quanto você está gastando por mês e saber se a sua renda mensal, a renda que você recebe todos os meses, está sendo compatível com os seus gastos. E isso é muito importante, Cleiton? E a partir daí, nós temos que fazer o quê? Identificar quais são as dívidas mais caras. E quando a gente fala em caras, Cleiton, não quer dizer a maior dívida, não é mesmo? Exato. Significa a dívida que é mais onerosa, que tem a maior taxa de juros. E até falando nesse controle, ele é essencial, porque o que não se mede não se gerencia. Então você só vai conseguir descobrir onde está o seu problema quando você controlar e listar os seus gastos. Porque quem sabe somente nesse controle, nessa planilha, você vai identificar vários pontos que você está esbanjando dinheiro ou gastando algo que você não espera. Você vai conseguir economizar isso e já começa a sobrar algum dinheiro para quem sabe já ir antecipando a dívida, Mas sem dúvidas, dívidas mais pesadas que nós temos e mais onerosas, como o Eduardo falou. Seguindo uma tendência, ela vai pegar, lógico, o cheque especial, seria o limite da conta, essa é uma dívida muito comum e tem uma taxa de juros alta. O rotativo do cartão, que é quando você não paga a fatura cheia, você paga a fatura mínima ou parcial do seu cartão de crédito. Esse saldo devedor tem um juro alto em cima desse valor, então ela é uma dívida que também acaba sendo onerosa, mas você acaba não vendo ela. Esse que é o perigo do cartão de crédito, porque no limite da tua conta, quando você tira o extrato, ele acaba demonstrando lá que você está negativo em X valor. Na questão do rotativo do cartão, como você tem um limite pré-aprovado, ele não mostra quanto você está negativo, ele só mostra o teu limite disponível. E aí é um cuidado que você tem que ter porque você não está vendo que essa dívida está crescendo todos os meses. E aí depois disso nós temos dívidas, por exemplo, como crédito pessoal, dívidas de alguns empréstimos pessoais que também são dívidas relativamente com juro alto, E você tem que tomar cuidado para não deixar elas atrasarem e tudo mais, porque isso pode comprometer bastante o seu dinheiro e no longo prazo pode se tornar uma bola de neve, O juros sobre essas dívidas, eles são bem representativos. Exatamente, até nós temos um comparativo de quanto se transformaria uma dívida de 10 mil reais se você não pagasse ela ao longo de alguns anos, não é mesmo? Exato, até engraçado, Porque esse post nós comentamos como vou ter 1 milhão em dívidas, E isso chamou atenção porque se você ficar devendo 10 mil reais no cheque especial, que é o limite da sua conta, em 3 anos você já vai ter acumulado praticamente 1 milhão de reais. E se você ficar 1 ano devendo, os 10 mil reais se transformam em mais do que 30 mil. E ao mesmo tempo o rotativo do cartão de crédito, em menos do que 3 anos, ele se transformaria em 1 milhão de reais seguindo a taxa de juros. É lógico, na hora que você for negociar, o banco não vai cobrar 1
milhão de você, ele vai dar um desconto. Mas a dívida seguindo o juro que é cobrado, fazendo a fórmula matemática, em 3 anos, 10 mil reais se transformam em 1 milhão. E se fosse na poupança, nesse mesmo comparativo que nós fizemos, é só você conferir lá no nosso Instagram, o link também vai estar aqui embaixo. Se esses 10 mil tivessem sido investidos na poupança, demorariam em torno de 104 anos, 104 né? anos. 104 anos para se transformar em 1 milhão. Ou seja, uma dívida com juros altíssimos de 10 mil reais, em 3 anos viraria 1 milhão. Agora, se é investimento, no caso investimento, né? Estamos falando da poupança, mas se você tivesse colocado na poupança 10 mil reais, ele demoraria 104 anos para se transformar em 1 milhão. Então é muita coisa. Tenta evitar esse tipo de dívida. É o poder da dívida, né? Infelizmente, Exato. o juro da dívida ele é muito maior do que o juro do investimento, né? Então você tem que evitar ter dívidas, Exato. porque isso empobrece uma pessoa. E até tem aquelas pessoas que dizem assim, vou fazer um empréstimo para começar a investir. Gente, jamais, nunca faça isso, porque isso não dá certo. Se fazer um empréstimo, os juros do empréstimo sempre vão ser muito superiores aos dos investimentos. Então não vale a pena para fazer esse tipo de aplicação. Né? E indo para o nosso próximo passo, para você tentar sair das dívidas, claro, conseguir sair, é a renegociação. Então toda a dívida, ela tem um valor base, né? Quando você for lá e contrair uma dívida, vamos dar um exemplo, você foi lá e contraiu uma dívida de R$1.000 e você começou a atrasar essa dívida ao longo do tempo, ao longo dos meses, ela começa a render esses juros que nós estamos falando, que são altíssimos, e começa a mascarar esse valor base que é da sua dívida. Então uma dívida de R$1.000 em um ano, como você falou, vai virando 3.000, 4.000 e assim por diante. O que você tem que fazer? Descobre o valor base da sua dívida, vê quanto ela realmente custa e vai até o seu credor, né, com quem você fez essa dívida e tenta renegociar pelo valor base, tenta achar um acordo. Se é uma instituição bancária, geralmente é mais fácil, porque eles querem receber esse valor. E se eles veem que você já faz algum tempo que você está sem pagar essas prestações ou essa dívida, eles vão achar uma oportunidade, uma alternativa que você possa conseguir renegociar essa dívida por juros menores, né, valor mais acessível, que talvez você consiga pagar mês a mês. Isso da renegociação, o principal objetivo dela é congelar o juro, né? Exato. No momento que você está devendo, esse juro começa a fazer o efeito do juro composto sobre o valor da dívida e vai ficando cada vez um valor maior. Então, no momento que você renegocia, você congela esse juro e normalmente você consegue renegociar por uma taxa de juro menor e acertar o valor da parcela também, porque algumas pessoas param de pagar o empréstimo e tudo mais, porque enfim, elas tinham um padrão de vida, elas tinham uma fonte de renda que supria o valor daquela parcela e por algum motivo agora ela não tem mais esse dinheiro, então o problema não está na dívida em si, está no valor da parcela. Exato. E no momento que ela renegocia, ela congela esse juro e ela consegue, quem sabe, renegociar num prazo maior, pagando um valor de parcela um pouquinho menor e isso vai fazer caber no orçamento dela para que ela pare de pagar esse juro, né, desse atraso. Então a renegociação ela não é algo vergonhoso e muitas vezes ele é algo que tem que ser feito o quanto antes para não dar o efeito do juro composto. Não adianta você ficar devendo 3 anos e depois ir renegociar. O ideal, se você percebeu, caramba, não tenho mais dinheiro para pagar essa parcela, já vai lá e tenta renegociar para o quê? Para você aumentar o prazo, diminuir o valor e não acontecer esse juro sobre juro sendo no caso de uma dívida, né? Sendo no caso de um atraso. Isso não pode acontecer. E também seguindo nessa questão, então o primeiro passo seria a renegociação. Normalmente as renegociações elas não são sem juro. O banco cobra um valor do juro sobre a renegociação, mas a diferença é que você congela esse juro e você não fica pagando essa diferença no caso desse valor atrasado. Outra forma seria você efetuar um empréstimo com uma taxa de juro menor para você pagar todo esse montante atrasado, porque normalmente os bancos oferecem um desconto para você pagar uma dívida atrasada, mas esse pagamento tem que ser à vista. Então, para você ter esse dinheiro à vista, quem sabe você possa conseguir uma outra modalidade de empréstimo com uma taxa de juro menor. E quais normalmente são esses empréstimos? Ou é algum tipo de empréstimo com garantia, que seria, por exemplo, se você tem o seu carro quitado, você deixa o seu carro como garantia desse novo empréstimo e você consegue fazer esse empréstimo com uma taxa de juro reduzida para quitar essa outra dívida que está com uma taxa de juro muito maior e ganhando um desconto ainda. Então você acaba compensando pagar um juro menor, mas você quita aquela dívida que quem sabe está consumindo um valor muito maior e você só vai conseguir renegociar ela com desconto pagando à vista. Essa é uma opção. E a segunda opção seria a questão do empréstimo consignado. Se você é servidor público, se você trabalha em alguma empresa privada que tem algum tipo de convênio com algum banco, é comum grandes empresas ou empresas de médio porte já terem esse empréstimo consignado, que é uma taxa de juros reduzida e ele é um empréstimo que libera para pessoas que no caso são negativadas ou têm um score baixo por ter alguma dívida em algum banco. Então você consegue essa taxa de juros normalmente bem menor do que um cheque especial, do que um rotativo de cartão. Aí você quita à vista aquele empréstimo, aquela dívida, para você pagar ela com o máximo de desconto possível, se livra dela e fica só com a dívida desse novo empréstimo. Mas lógico, já faz essa dívida com uma folga no seu orçamento, com o valor de parcela que você vai conseguir pagar, para você realmente dar um passo para se livrar das dívidas e não só aumentar o prazo
prazo das suas dívidas. Exato. E isso é muito importante também lembrar, como você mesmo citou, quando você vai renegociar uma dívida, o banco vai tentar te oferecer uma proposta para parcelado essa dívida, né? Às vezes, se as suas dívidas são todas na mesma instituição, então vamos dizer que você deve cartão de crédito, empréstimo pessoal, cheque especial, eles conseguem unificar e parcelar para você essa dívida, né? Só que aí você tem que tomar cuidado para ver se você realmente está ganhando uma amortização desses juros e está sendo viável para você pagar, né? Está sendo algo justo, né? Exato. Ele só não está juntando todo aquele valor e dividindo pelo tempo, né? Aí não é justo, né? Você vai estar pagando igual. Exato. Então, por isso, como até o Cleiton falou, é ideal que você consiga saber quanto seria um montante para pagar à vista, quanto seria esse valor, e não tentar até parcelar no banco, na própria instituição bancária. A não ser que você consiga fazer um consignado, como o próprio Cleiton falou, pega esse consignado e quita. Pega até um consignado em outra agência, né? Ou em outra instituição financeira, e vem e quita esse valor. Ou se não, uma opção, eu sei que isso dói no ego e é ruim, mas se você tem um carro quitado, experimenta vender esse carro e pagar à vista essa dívida com o valor desse carro. E após você pagar essa dívida, o seu nome deixa de ser apontado de forma negativa no Serasa, SPC, esses órgãos que cuidam do crédito, né? E você consegue ir lá e financiar um veículo novo com uma taxa de juros bem mais atrativa do que os juros que você estava pagando dessas dívidas, né? Essa também é uma opção para quem tem dívidas espalhadas, né? Então deve numa instituição aqui, deve para o vizinho, deve para outra pessoa. Acabou ficando muito tempo nisso, não aceitou a dívida e acabou fazendo esgotando todas as possibilidades de conseguir dinheiro. Isso, né? fez essa dívida em várias instituições, né? Exato. Então vende o seu veículo, pega esse montante, paga todo mundo e daí você começa do zero de novo, se você precisa de um carro com urgência já de novo, né? Então limpa o seu nome e financia um carro com os juros um pouco mais baixos. Se falando em carro zero, a taxa normalmente é zero, né? Até 0,99, 0,5, enfim, você consegue baixíssima, conferida a empréstimos, né? Comparado a empréstimos e tudo mais, é uma taxa baixa. Então é uma opção que às vezes se encaixa para quem realmente tem um valor de dívida muito grande. Exato. Vale a pena. E algumas pessoas que estão, infelizmente, bem endividadas, hoje elas percebem a possibilidade que elas têm de mudar de vida investindo na bolsa, investindo, enfim, começando a poupar dinheiro. Elas querem começar a investir com urgência, mas qual que é o problema? Elas estão endividadas. Então esse vídeo foi pensado para esse público, que é um público que com certeza já criou consciência, né? E vai utilizar essas informações para, enfim, se livrar das dívidas e de agora em diante começar uma nova vida. Exato. Então esperamos ter ajudado. Se esse vídeo de alguma forma abriu seus olhos, trouxe alguma dica que você gostou, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha com alguém que precisa desse tipo de informação e até o próximo vídeo. Isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo.